Você vai acompanhar conosco uma entrevista com o promotor, o Lucas Sachida, ele que é coordenador nacional da Comissão Permanente de Educação e de Direitos Humanos dos Ministérios Públicos Estadual. Ele é promotor de Justiça lá no Ministério Público de Alagoas e vai falar para a gente sobre, a partir do apelo que foi feito ontem pelo ministro da Educação, de volta às aulas presenciais, especialmente na rede pública de ensino. E você acompanha também as notícias de Brasília com Napoleão de Castro e vai também acompanhar como é que foi o encontro do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, com os secretários de Estado da Saúde e da Segurança Pública na cidade de Campina Grande. Essa relação, essa parceria administrativa entre governo do Estado e prefeitura, eles que no campo político são opositores. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Rede Verdade, que está no ar. Olá, minha Paraíba, dia 21 de julho de 2021, estamos ao vivo, começando a partir de agora mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Agradecer logo de início aqui o carinho da sua audiência, você que fica ligadinho aí na programação da TV Arapuã. Vamos começar logo o programa de hoje por Campina Grande. O prefeito Bruno Cunha Lima, que teve com o governador João Azevedo, eles que são adversários políticos, mas se sentaram para debater aí ações e intervenções para Campina. Hoje, pela manhã, ele recebeu os secretários de Saúde, Geraldo Medeiros, de Segurança Pública, lá em Campina, para debater temas nessas áreas, promessa e garantia por parte do governador João Azevedo. Vamos acompanhar. Oi, Luiz, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham ao Rede Verdade. Essa reunião aconteceu aqui no gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima, prefeito de Campina Grande, e reuniu várias autoridades da segurança pública, já que a pauta era essa. Prefeito, boa tarde. Quais foram as demandas apresentadas aqui para o secretário de Segurança Pública? Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que estão acompanhando a TV Arapuã. Nós trouxemos alguns assuntos, algumas pautas, desde pautas mais administrativas, como a troca de informações tanto do Estado quanto da Prefeitura, para que a gente facilite o processo de informação, o nosso observatório, nós termos aqui dados referentes a crimes de violência doméstica, crimes patrimoniais. Há algum tempo atrás nós cruzamos alguns dados, por exemplo, com referência à violência doméstica e à expansão do número de vagas de escolas e creches, e chegamos à conclusão que o melhor remédio para combater a violência doméstica é expandirmos as creches e as escolas públicas como forma de dar autonomia à mulher que não se submete mais à violência, seja ela física, seja ela psicológica. E também tratamos de outros assuntos, a exemplo do processo de expansão que Campinas sofreu nos últimos 10 anos, ao qual ela se submeteu nos últimos 10 anos, e notoriamente a gente pode citar o Aloysio Campos, com 4.100 novas casas, o bairro dos Portais, seja o Portal Sudoeste, Portal Belágio, Portal Campina, Acácio Figueiredo, Raimundo Suassuna, Major Veneziano. São áreas que cresceram, e nós estamos falando de uma população aí de cerca de 50 mil pessoas morando nessa nova região sul e sudoeste de Campina, e que precisam da presença efetiva das forças de segurança, na verdade, de serviços públicos de um modo geral. Prefeito, muito obrigado pelas informações. O secretário Jean Nunes participou dessa reunião. A gente vai tentar entender o que será feito a partir de agora. Secretário, já existe inclusive um projeto para a implantação de uma delegacia de Polícia Civil no conjunto Aloysio Campos. Exatamente, uma reunião muito produtiva. A gente teve a oportunidade de tratar temas de compartilhamento de dados, informações, interesse comum, tanto do município como da Secretaria de Segurança, e também avançar nas tratativas com relação ao complexo Aloysio Campos no que se refere às unidades avançadas que lá serão instaladas, Polícia Militar, Polícia Civil e Bombeiro Militar. O Governo do Estado tem um projeto de vídeo monitoramento de 1.600 câmeras, é o maior projeto de vídeo monitoramento aqui no Estado, e a gente sabe que os municípios, por exemplo, de Campina Grande, também têm suas ações de vídeo monitoramento, e a gente precisa ter o compartilhamento dessas informações. É bom para os dois, bom para o município,
bom para o Estado, que a gente consegue alcançar um maior número de locais monitorados e não corre-se o risco de você colocar 2 câmeras, uma do Estado e uma do município, no mesmo local, fazendo ali uma duplicidade de monitoramento, quando você poderia otimizar esse recurso e separar. Então, essas ações foram tratadas também e há também um trabalho nesse sentido. Ok, olha só, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ontem, num pronunciamento em rede nacional, fez um apelo para o retorno das aulas presenciais aqui no Brasil. Vamos conversar sobre esse tema. Tem uma atuação dos ministérios públicos nos estados muito forte em relação a isso. E a gente está aqui com ele, com o doutor Lucas Saxida, ele que é promotor de justiça em Alagoas, mas está aí respondendo, né, pela coordenação nacional da Comissão Permanente de Educação e Direitos Humanos e naturalmente interagindo com os ministérios públicos dos estados no Brasil como um todo sobre esse tema. Doutor Lucas, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Você fala para toda a Paraíba a partir de agora, a partir do pronunciamento que foi feito pelo ministro da Educação ontem. Você acha que é cabível aquele apelo que ele fez para o retorno das aulas presenciais aqui no Brasil, especialmente se tratando de ensino público, da rede pública de ensino? Boa tarde. Boa tarde. Toda a discussão de retorno, ela não pode ser vista de forma superficial. Primeiro, claro, importante que se analise condições de retorno, condições sanitárias de retorno locais. A gente tem um Brasil enorme, não é? E cada um dos seus Brasis e cada uma das suas localidades vão ter peculiaridades específicas. O que é importante no pronunciamento do ministro é a análise de que muitas vezes se discute a possibilidade de retorno ou não como se tivéssemos dentro de uma situação de lockdown total. Pelo contrário, a gente consegue ver em várias realidades e vários estados o funcionamento de diversos setores sociais e hoje temos o funcionamento das escolas particulares em todos os estados do país. Então, essa realidade passa a criar, mesmo que de forma indireta, se assim eu posso dizer, porque eu vejo de forma indireta, a criação da educação como se fosse um produto de vitrine. Quem pode pagar consegue ir à escola e ter acesso ao professor. Isso já, claro, partindo da premissa de que a atividade escolar presencial ela é muito melhor em qualidade e em efeitos diretos e indiretos do que aquela atividade à distância. Ou seja, segrega ainda mais e divide ainda mais e separa ainda mais aqueles que estão ali no ensino de escola particular daqueles que estão na rede pública de ensino. Claro, já existem estudos e demonstrações do quão negativo vai ser. Determinados erros, principalmente no direito à educação ou em setores difusos ou meta-individuais, eles são geracionais ou intergeracionais, nós temos que se preocupar com isso. A nossa educação, e pode parecer piegas, a educação ela é um caminho para uma sociedade melhor, é um caminho de igualdade, é um caminho de formação de cidadão. Então, a forma como está, essa violação do princípio universal de acesso que chamamos, do princípio da igualdade, ela parece-me patente diante dessa realidade em que escolas particulares podem e estão a oferecer atividades presenciais, escolas públicas não. Mas, claro, o retorno ele não pode ser, como eu disse, superficial. É preciso que se analise aquele equipamento de ensino, aquela escola, ela tem possibilidade de retorno? Se não, vamos trabalhar para que ela tenha. Não é? Então, naquele local tem, pronto. Então, eu tenho determinada rede funcionando com algumas escolas já em funcionamento, as que não têm possibilidade por questões sanitárias ou pela falta de adequação sanitária ainda, vamos trabalhar para que isso aconteça. E é isso que o Ministério Público tem feito em todo o país. Doutor Lucas, antes de falar das questões sanitárias, que eu quero me aprofundar um pouco em relação a isso, lhe perguntar da vivência e da experiência que os Ministérios Públicos estão tendo, debatendo esse tema na atualidade aqui no Brasil. Quais são os dados e, enfim, qual é a realidade que aponta que dentro de uma discussão de dizer o seguinte, não há prejuízo algum para o aprendizado, não há prejuízo algum para o desenvolvimento dessa criança ou desse jovem, o fato dela não estar presencialmente numa escola. Que dados e que informação vocês detêm que contrapõem a tese de que não há prejuízo para quem está fora da escola? Não, de forma alguma. Claro que o prejuízo ele é medido por etapa, não é? Veja que na educação infantil, onde a socialização faz parte de quase todo o processo de ensino, não é? Diferente, por exemplo, daquele que está nas últimas etapas, em que ele consegue, de uma forma ou outra, se virar melhor sem a figura do professor.
mas reconhecer que a atividade presencial ela é melhor do que a distância, graças a Deus a gente já superou isso por dados e mais dados, eu já digo eles, mas reconhecer isso é reconhecer a importância do nosso professor. O professor é a grande estrela, os profissionais de educação são as grandes estrelas aí na formação do cidadão, não é? Então é importante que isso se tenha. Existe o que a gente chama de fator escola. O fator escola, ele parte de um princípio filosófico da diferenciação de educação e escolarização. Veja que o processo de educação, o processo de formação do cidadão, a escola não é feita para formar um profissional. Não é feita para formar só aquela pessoa que vai passar no vestibular, por exemplo, ou no estudo técnico. Não, a escola é feita para a formação do cidadão, assim está expresso em nossa Constituição. Então, portanto, a socialização, o contato com o professor, a cronobiologia de ensino que o técnico da educação tem, ou seja, eu não posso ensinar 10 horas seguidas porque eu vou perder a aprendizagem, eu tenho que ter um descanso de X, de Y, a formação de várias formas de cognição, visual, escrita, tudo isso faz parte do fator escola que identifica aquele momento, aquela escola, a atividade presencial como muito melhor do que a atividade à distância. E mais do que isso, quando eu disse efeitos também, a gente tem também que a escola é um órgão de primeiro contato importantíssimo para a verificação de violência doméstica, por exemplo, de violência contra a criança. Ainda vivemos num país com muita violência contra a criança. Então, determinados efeitos são importantes para que isso aconteça. Qual é o que a gente tem de número hoje? A gente tem já pela Unicef um dado, e olha que é um dado do ano passado, de que mais de 5 milhões de crianças abandonaram a escola. Então nós vamos ter que ter todo um trabalho de buscativa reativada e uma buscativa eficiente, porque não basta eu buscar e trazer a criança para a escola, eu preciso superar aquele problema que levou ela a sair da escola. Então eu tenho 5 milhões de pessoas fora da escola. Eu tenho, por exemplo, um dado de São Paulo, em que lá o acesso remoto ele se dava por um aplicativo, e depois os dados foram publicados há pouco, há mais ou menos 2 semanas, em que, por exemplo, de 10 alunos, 8 alunos ficaram menos que 2 horas, tiveram menos que 2 horas de acesso durante o ano de 2020 inteiro. É difícil você colocar uma criança em determinada etapa de ensino para que fique ali o tempo todo no celular e dizer que ela está de fato aprendendo. Então a gente viu que isso é difícil. É importante, nós vamos ter que utilizar o sistema remoto? Sim. O sistema remoto utilizado no contraturno para recuperação de aprendizagem, depois um diagnóstico de aprendizagem que vai vir depois desse retorno, que é importantíssimo que se faça, necessário que se faça, e dentre outras questões desse sentido. Sobre a ótica econômica, me permita só acrescentar, desculpe, nós temos previsões de prejuízo acumulado de 1,5 trilhão de reais, de dólares, quer dizer, essa foi uma pesquisa do Banco Internacional, aí de diferenciação que vai ter aí um problema social gerado grande, e depois dessa pesquisa ainda veio uma outra em que se apontou, salvo engano, 1,7 trilhões só no Brasil, esse do Banco Internacional das Américas e Caribe. Então nós temos um problema social gigantesco gerado por essa realidade. Doutor Lucas, e de quem é a culpa para esse não retorno? Quem é a maior resistência? A gente acompanha um certo ciclo vicioso que é os gestores não voltam porque os professores as categorias ou os sindicatos não querem voltar. E aí eles não cuidam das questões sanitárias. Os sindicatos reclamam que os gestores não garantem as condições sanitárias. E fica, me parece, que um jogo ali de empurra-empurra. Não tem condição sanitária, o gestor disse, o professor não quer voltar. De quem pela vivência que você tem acompanhado nos ministérios públicos do Brasil como um todo, das experiências dos colegas de outros estados, onde é que está a origem dessa resistência para o retorno? Olha, veja, a origem primeira é a pandemia. A gente não tem como não dizer que a pandemia gerou tudo isso. Não existe uma culpa de um ou de outro. E a preocupação de um setor, por exemplo, dos professores ou profissionais de educação, é perfeitamente compreensível. Existe o medo de contaminação. Muitos deles perderam seus parentes. Então, o que é preciso? A culpa é da falta de informação. A culpa é, nós hoje, vivendo numa era de informações, nós estamos num mundo, me parece, inclusive no Brasil, numa era de massificação, polarização de ideias. Então, a culpa é da forma de tratativa do problema. É preciso que a gente sente e trate isso de forma específica. Quantos professores estão vacinados? Esses podem voltar de forma híbrida agora?
Vamos começar a ressocializar e trazer as crianças para a escola? Aquela ou aquela escola pode voltar e aquela não? Vamos cuidar daquela escola? Então, a tratativa pontual e séria, complexa, não a tratativa polarizada, sim e não, esse é um grande problema que tem sido enfrentado em todo o país e que é natural do ser humano na fase que a gente vive. O que precisa agora, a fala do ministro é importante porque ele traz uma preocupação. Como o mundo está nos vendo? Porque a fala do ministro foi muito motivada pelo G20, onde ele voltou e em entrevista disse que, em tese, eu vou dizer as palavras dele, foi publicado em rede nacional, que o Brasil passou vergonha, um dos únicos países que ainda não voltou. Então é preciso informação. Não é? A escola é segura, não é? A escola é ambiente de disseminação? Quais são os estudos? Eu posso dizer, os estudos são que a escola não é um ambiente de disseminação. Pelo contrário, a escola é um ambiente seguro e de controle, porque ali a criança não está na rua correndo e não está nos parques, porque, eu repito, nós não estamos em lockdown. As crianças não estão em casa presas não, basta abrir a janela. Então, a criança lá fica de máscara, ela aprende como agir numa pandemia, e mais que isso, ela sai de lá e dissemina a boa informação aos pais e aos amigos. Né? Então, a escola é um ambiente seguro, sem dúvida. Bom, um dos argumentos para o não retorno e de quem tem uma resistência em relação ao retorno é exatamente dizer que a precariedade do ensino público no Brasil garante que as escolas não tenham, enfim, nem material escolar direito, nem material de higiene, e como é que garantiriam, como é que poderiam sair de uma situação que hoje, antes da pandemia, já era uma situação precária em alguns casos, e passar para ter uma escola de segurança de protocolo. Dá para se garantir, se cobrar isso dos gestores municipais e estaduais, protocolos de segurança e, basicamente, quais seriam eles? Você já registrou alguns naturalmente, mas basicamente quais seriam eles para se abrir uma porta de uma escola e ela começar a funcionar presencialmente? Veja, a educação ela é um direito de todos, ela é um dever do Estado. Então, veja, o Estado ele não dá, as redes municipais e estaduais, elas não estão fazendo um favor. Elas estão cumprindo uma obrigação legal, da mesma forma que o Ministério Público. Quando o Ministério Público ele partiu desde o começo da pandemia, preocupado com a eficiência do direito à educação, quando se teve essa questão das aulas virtuais, preocupado com o acesso universal, uma vez que sabemos que o nosso povo não tem, a grande maioria não tem acesso à internet, não é? 30% no Nordeste, por exemplo, tem acesso à internet, e desses 30% não tem a rede de dados específicas ou a quantidade para que se tenha aula. Então, quando o Ministério Público correu atrás para garantir, para buscar acesso à educação de todos, ele não está fazendo favor a ninguém. Ele está cumprindo uma função constitucional que lhe foi devida. Então, o sistema funciona assim. Tá? Então, é preciso, sim, é possível e é necessário e é dever que se cumpram essas regras e que se cobre do gestor o retorno. Agora, claro, é preciso que também se tenha ponderação na hora da cobrança. Precisa ir, não adianta eu querer que uma escola que não esteja, deveria estar, claro, preparada, não é? Mas uma escola que não esteja preparada, que volte amanhã. É preciso que se prepare, álcool em gel, são vários requisitos, distanciamento específico, por isso o ensino híbrido, né? Como eu não consigo colocar todo mundo dentro da sala porque eu preciso de distanciamento, eu preciso fazer ele intermitente. E como ele é intermitente, aquele é híbrido, porque aquele que foi naquela semana, ou naqueles 3 dias, ou naquele dia, depende da estratégia, ele fica na sala e o outro tem atividade remota. E atividade remota não se confunde com a distância. Remota pode ser com material impresso, pode ser de várias formas. Então, dentre as várias questões, é necessário e é obrigatório. E eu sei que na Paraíba a gente tem excelentes promotores de justiça, conheço vários, e a gente tem a doutora Juliana, que é uma excelente promotora de justiça tratando da educação. Aí eu acompanho, porque sou amigo dela, porque eu aprendo com ela, muita coisa do que eu faço aqui em Alagoas eu copio daí, e eu sei que tem se feito um bom trabalho. E a doutora Juliana tem, inclusive, provocado, né, como Ministério Público, a Justiça e as escolas para esse debate. Eu ia lhe perguntar exatamente sobre isso. Qual é a atuação dos Ministérios Públicos nos estados, no Brasil como um todo? Se ela está sendo, vocês estão conseguindo fazer de forma homogênea, a partir de um padrão de entendimento, e se as ações estão sendo impetradas nesse sentido. Isso está sendo feito, se você tiver aí talvez até um número, né, aproximado de quantas ações já foram provocadas como um todo, com base nessa discussão que vocês estão tentando padronizar para o Brasil como um todo. Sim, é difícil dizer o número, porque cada promotor, o Ministério Público Estadual, ele tem uma ramificação muito grande. Cada comarca, cada cidade, ele tem o seu promotor, seja em qualquer rincão do nosso país.
Então, cada local desse, existe a independência funcional do promotor. Por exemplo, aqui em Alagoas, eu sei que muitas ações foram propostas, mas eu não consigo quantificar. Por mais que muitos eles pegam o modelo, outros não pegam o modelo fornecido pelo núcleo e outros pedem o apoio do núcleo. E quando tem um apoio específico, eu consigo quantificar. Mas existem ações propostas no país todo. Existe sim uma uniformidade de ação, que é a busca da universalização de acesso, da eficiência da educação, da qualidade, manutenção da qualidade de ensino. Não é? A educação é aprender. Agora, cada promotor atua com determinada cautela, e isso é importante que aconteça, porque cada local é um local. Ele pode sentir que naquela cidade dele, daquela forma, talvez não seja interessante voltar agora, mas no mês que vem, ou voltar híbrido, ou o híbrido com determinada estratégia. Essa liberdade de independência funcional dada para cada promotor é o que faz, é o que traz eficiência. A uniformização no nosso país desse tamanho talvez não seja tão interessante. No geral, o que não se pode deixar é esse tema no esquecimento completo. Não ficou, graças a Deus. Foi uma grande surpresa. Eu tenho estudado, tenho chamado pessoas das academias, né, para discutir comigo, tenho conversado com faculdades federais do Sul, e eu tenho visto, inclusive, as notas de rodapé citando a atuação do Ministério Público lá desde o começo. Atuações que foram feitas, inclusive, antes do próprio Conselho Nacional de Educação soltar as regras mínimas. O Ministério Público já se mostrou preocupado, porque ele já adiantou. A educação, tanto quanto a saúde, não é? A saúde, nós tivemos 2020 como ano da saúde, 2021 ainda como ano da saúde, mas a gente já previu lá atrás que o resto dos anos serão anos do direito à educação. É hora de correr atrás disso. Tá aí, doutor Lucas Saxida, ele que é promotor de justiça lá em Alagoas, mas está responsável aí por uma discussão também nacional entre os ministérios públicos aqui no Brasil em relação à questão da educação. Queria agradecer sua participação, os esclarecimentos aqui no Rede Verdade, parabenizar naturalmente pela atuação em seu nome, parabenizo a todos os promotores que estão atuando nesse debate, nessa causa, porque ela não pode de fato ficar esquecida, tudo aberto e não se fala e não se trata do retorno das aulas públicas, das escolas públicas aqui no Brasil. Um abraço, parabéns. Um grande abraço, obrigado. Bom demais. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Na volta a gente fecha com as informações lá de Brasília, com o nosso Napoleão de Castro. Você não pode perder um minutinho, a gente está de volta.